Então, eu usei basicamente o quadro branco normal que a gente usava lá, só que é menor. E para matemática, quanto menor, pior. Mas a gente, né, remoto, a gente faz o que dá. Então, eu também comprei esse clipboard, dá para ver? Que é uma lousa branca, mas vem com uns papéis aqui que pode ajudar. Que eu não tinha usado até hoje, mas vou usar hoje. Ah, usei meu computador, que tem mais de 8 anos. Então, eu fico bem... E eu comprei a mesa digitalizadora, mas eu não usei exatamente porque o computador é muito antigo. Se eu ficar baixando programas para usar a mesa digitalizadora, o computador pode parar de funcionar e eu não queria que acontecesse isso no meio do curso. Então, eu usei a mesa digitalizadora, mas também nem aprendi e não fiz nada com a mesa digitalizadora. Eu usei mesmo, foi o quadro branco. Agora eu vou passar para cá. Estatísticas do nosso curso. Na primeira avaliação, a média foi 5,51, o desvio padrão 2,96. Então, é uma média muito boa, apesar do desvio padrão muito alto. Segunda avaliação, a média foi 5,07 e o desvio padrão 3,23. Número de alunos, 62. Era para ser 60, depois acabaram pedindo para entrar mais 2, por problema lá de matrícula, e o Josinaldo autorizou. Desses 62 alunos, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que tinha 22 alunos do que seria da turma 1 de 2020.1. 2 alunos da turma 2, que seria do professor Josinaldo, 22 do Edson, 4 da turma 3 do professor Edson, 20 alunos que seriam da turma 4 do professor Vital, 4 alunos da turma 5 do professor Josinaldo, 4 alunos que seriam de 2020.1 da turma 6 do professor Ricardo e 0 alunos da turma 7 e 8 que seriam do professor Leandro. 0 alunos da turma 7 e 8 eu entendo, porque eles são aquelas turmas que pegam uns que estão com IA mais baixo, que não entraram agora. Agora, essa divisão, dizer para mim que foi aleatório, eu não vou acreditar nunca. Isso já deu problema logo lá no começo. Monitoria. Uma das coisas que a gente fez para dividir o curso foi aulas todos os dias. A gente marcou lá no plano de curso, manhã 3 e 4, mas a gente deu aula de 1 hora, porque remotamente, muito longo é muito... A gente achou que era muito ruim, e acho que foi uma decisão acertada fazer 1 hora por dia. Eu dava aulas síncronas, as aulas síncronas foram ditas desde o começo que eram obrigatórias. Eu dava aulas síncronas na segunda, quarta e sexta, e o Josinaldo na terça e quinta. Só teve uma semana que nós trocamos. Que mais? Além das aulas síncronas, tinham as videoaulas. O Josinaldo gravou videoaulas com todos os assuntos, com exercícios, e ele punha lá. O Josinaldo também, por causa do upload ser mais complicado, ele também optou por fazer vários vídeos pequenos. Por exemplo, números complexos tinha 14 vídeos. Mas eu achei uma decisão acertada, porque vídeo longo é muito chato. Eu, como aluna, não gosto de videoaula, acho bem horrível. Agora, como os vídeos eram pequenos, o aluno pode assistir um exercício só, isso, aquilo, em qualquer horário que ele quisesse. E deu muito trabalho, porque você está gravando e tem som de fora, né? Toca o telefone, alguma coisa, é muito ruim. Então, deve ter dado muito trabalho, mas depois ele pode falar sobre isso. O que mais? Nós fizemos nossas avaliações, todas as avaliações foram feitas nas sextas-feiras. Na primeira unidade, teve duas avaliações, 2 processos avaliativos, 2 que o Josinaldo chamou de testes, mas não foram subjetivas, não foram de marcar X, não, e mais alguns pontos extras. Na segunda unidade foi uma avaliação e mais alguns pontos extras. E na terceira unidade foi uma avaliação valendo 8, as outras valiam 10, e 2 pontos de atividades extras. Usamos também o material da Fabiana, que a Fabiana deixa usar de pré-cálculo, com lista de exercícios, que tem respostas, e também lista de exercícios do livro do Gelson Iese, principalmente para a parte final de números complexos. Então, o aluno podia assistir as videoaulas, ver os slides, que estava lá disponível no Cigar, e tinha que participar das aulas síncronas. As aulas síncronas, como é que a gente fazia? Eu fazia, cada dia, uma reunião no Google Meet
diferente. Assim, o aluno precisa pedir para entrar na reunião. Eu escrevia à mão todos os nominhos e eu ia, conforme eles iam pedindo, eu ia clicando aqui e dando a presença. Acabava a aula, eu ia lá e lançava a presença. Assim, eles sabiam que eu estava fazendo a presença e que estava levando a sério. O Josinaldo ainda não lançou as presenças e ele gravou as aulas. Eu vira e mexe também esquecia de gravar as aulas. Então, eu preferia fazer assim a presença. E mais. As avaliações. Tiveram avaliações que foram síncronas e avaliações não síncronas. Avaliações síncronas, a gente, que nem hoje, teve a avaliação da terceira unidade. Foi síncrona. Eles tiveram das 10h30 ao meio-dia e meio para fazer as questões, que foram lançadas lá numa tarefa do SIGA. Ele abria, tinha toda a prova, e ele tinha essas 2 horas para fazer. Enquanto ele fizesse, a câmera dele tinha que estar ligada e a gente vendo ele fazer. A gente dividiu em 4 salas, cada monitor ficou com uma quantidade X de alunos, né? Mais ou menos 15 alunos. Cada monitor cuidava desses alunos e eu ficava entrando nas salas e o Josinaldo passando nas salas, como a gente faria, por exemplo, em algumas vezes, fez aí na ECT. No começo, né, a gente fazia assim, dividia em salas e o professor ia passando, e quem cuidou das salas foram os monitores. E o aluno tinha que ficar o tempo todo com a câmera ligada, só podia, se ele estivesse só usando o celular, às vezes ele para ver alguma coisa na questão, né? E no final, ele fotografa, ele mostra o caderno e fotografa a questão e manda para a gente. No começo a gente aceitava qualquer tipo de arquivo, mas depois a gente pediu para eles mandarem em PDF, porque qualquer formato de arquivo dá muita confusão, eles mandam arquivos enormes, aí o meu computador muito velho, eu não conseguia abrir, então a gente resolveu solicitar que fosse PDF. As provas, o Josinaldo, algumas vezes ele usou, tinha uma diferença lá entre tarefa e questionário. A tarefa você pode colocar antes e escolher o SIGA, deixar visível para o aluno só em tal data. O questionário, não. Aí isso prejudicou, porque a gente só podia usar tarefa, porque a gente não queria que ele visse a questão antes. É o contrário, senhor. É o contrário. Ele arruma aí. Mas tem um formato no SIGA que é ruim, tem um formato que é melhor, e a gente não conseguiu mudar o SIGA, e ele solicitou a mudança. E que mais, Josinaldo? Bem, algumas não foram síncronas. Que não foram síncronas, ele punha lá no SIGA, aparecia para o aluno na tal data, e depois o aluno podia entregar até X hora. Mas a gente não ficava com a câmera o tempo todo ligada, olhando ele fazer a prova. Então, o látex do SIGA é horrível. Teve uma questão que ele digitou cotangente, ele até mandou o que ele digitou para mim ver, e apareceu cosseno. A questão que era para ser uma questão fácil, bonitinha, ficou uma questão muito difícil, poucos alunos acertaram, acabou sendo uma questão muito difícil da prova. Então, quem for usar o látex, é melhor usar o próprio e já passar o arquivo para lá, porque o látex lá não é confiável. O autor do látex fez o látex por causa de um espaço. Ele estava digitando a tese de doutorado dele e não gostou. A pessoa que estava digitando para ele falou: esse espaço ou esse? Ou múltiplos disso, não pode ter outro tipo. Ele inventou o látex para... E agora os caras fazem um látex que muda. É incrível. Deve estar se remoendo, cara. Então, avisar o pessoal que vai usar que o látex lá não é confiável. Que mais? Pontos positivos e pontos negativos. Pontos negativos. Horário. Gente, logo no começo a Carla reclamou que a gente estava invadindo o horário dela, porque a gente achou que a aula das manhã 3 e 4 começava às 10h35, e não é. Começa às 10h50. Então, a gente começava às 10h35, abria a sala às 10h30, um pouquinho antes. A Carla falou: vocês estão invadindo a minha aula. Aí eu falei: Josinaldo, tá aqui, né, pela internet, eu vi o horário só às 10h50, a gente começar só às 10h50. Imagina 2020 ponto próximo aí, que vai ser todo mundo dando aula. Gente, tem que tomar cuidado para não invadir o espaço dos outros. E as atividades também. Tem professor que acha que é curso remoto, então vai dar 1 milhão de coisas para o aluno fazer. Ele tem outras disciplinas, tem que tomar muito cuidado com isso. O ambiente. Eu estou na minha casa, eu não tenho ar-condicionado. Precisava o ventilador ficar ligado, às vezes eu ligava até 2, a lousa não é lá muito adequada, às vezes tem um som que não é
né? Passa alguém gritando alguma coisa na rua, isso, aquilo. Então, o que a gente faz? Explica para os alunos e, dentro do possível, né? Eu não moro num lugar tão barulhento, mas para gravar os vídeos, o Josinaldo várias vezes relatou problemas. Eu não posso gravar certos horários porque tem muito som da rua. Então, tudo isso vai ser algumas dificuldades. Pontos positivos. Não tem que ir até ECT, você está no conforto do seu carro. Não, os alunos, principalmente, eu moro perto, mas os alunos não gastam a ida e volta, não pega o circular lotado. Acúmulo de atividades, isso tem tanto na presencial quanto na outra, mas as pessoas têm que aprender a tomar cuidado. Não é porque é remoto que você vai dar 1 milhão de coisas para o aluno fazer, não, ele tem outras disciplinas. Que mais? Agora eu vou mostrar aqui o que eu escrevi. Eu quero agradecer aos monitores. Nós usamos só 4 monitores, que é o que a gente estava usando lá, que a gente tinha mais contato. Outros professores ofereceram, mas a gente acha difícil até organizar quando são muitos monitores. Né? Então, se a gente tiver 10 monitores, tem que dividir a atividade em 10. É difícil você organizar. É um serviço a mais. Então, a gente optou por usar só os 4 monitores, o Cleiton, o Abraão, o Enzo e a Maria Paula. Eles davam monitoria diariamente. Eles marcaram o horário diariamente. O Cleiton das 17 às 18, o Abraão das 19 às 20, o Enzo das 9 às 10 e a Maria Paula das 15 às 16. Todo dia eles estavam à disposição nesse horário para tirar dúvida dos alunos. E eles foram excelentes. Cada um resolveu de um jeito diferente. Escrevia em papel. O Cleiton fez algo parecido com o que a Josana fez, não tão elaborado. Empilhou os livros, pôs um vidro e escrevia. Comprou uma canetinha, eu fui comprar caneta porque ele falou, escrever na caneta Bic, eles não enxergam, tem que ser uma caneta hidrocor, algo mais forte. Então, foi bem legal. E eles trabalharam bastante e foram muito elogiados. Aqui tá algumas enquetes que a gente fez para os alunos responder. Então, foram enquetes que a gente fez para aquelas enquetes do SIGA, que eu fiz pela enquete do SIGA, o Josinaldo também. O que você está achando do nosso curso de pré-cálculo no formato remoto? Eu fiz essa pergunta 2 vezes, no dia 29/6 e no dia 23/7. Então, no dia 29/6, teve uma pessoa que deu 2, 2 pessoas que deu nota 5, 5 pessoas deram 7, 13 deram nota 8, 11 deram nota 9, 15 deram nota 10. Então, a princípio, pelos dados aqui, eles estão gostando do curso. É claro que eles podem, entre aspas, mentir, porque eu não vou falar que estou detestando um curso que eu pretendo passar, mas, né, o que eu posso fazer? Já no dia 23/7, após algumas existências, isso, aquilo, uma pessoa deu nota 7, 7 pessoas deram nota 8, 7 pessoas deram nota 9, 13 pessoas deram nota 10. O que você está achando das aulas síncronas? Eu queria saber se tinha diferença, o que eles preferiam, se eles preferiam videoaulas, aulas síncronas. Uma pessoa deu nota 5 para as aulas síncronas na primeira enquete do dia 29, 5 pessoas deram nota 6, 7 pessoas deram nota 7, 6 pessoas deram nota 8, 17 pessoas deram nota 9 e 11 pessoas deram nota 10. Então, a princípio, apesar deles reclamarem muito da internet, eles estavam gostando das aulas síncronas. No dia 23/7, 5 pessoas deram nota 7, 5 deram nota 8, tipo, passa, né? Então, 7, pelo menos você foi aprovado. 5 deram notas 9 e 10 pessoas deram nota 10. Essas enquetes eles não foram obrigados. A gente solicitou que eles... Mas não valia nota, nem era obrigado, então... E essa aqui está aberta até domingo, então nem todos ainda responderam. Outra pergunta que eu fiz na enquete. O que você está achando das videoaulas? Aí... 4 pessoas deram nota 1, 6 pessoas deram... Uma pessoa deu nota 4, uma pessoa deu nota 6, 4 pessoas deu nota 7, 3 deu nota 8, 14 deu nota 9, 23 deram nota 10. Então, eles gostaram muito das videoaulas que o Josinaldo preparou. E, como eu falei, ele fez videoaulas curtas. Eu acho que isso acabou sendo muito bom para os alunos. No dia 23... Uma pessoa deu nota 5, 2 pessoas deram nota 7, 3 deram nota 8, 6 deram nota 9, 15 deram nota 10. Essa aqui mais gente vai preencher até o domingo. O que você está achando dos plantão dos monitores? Uma pessoa deu nota 5, 4 deu nota 6, 2 nota 7, 5 nota 8, 5 nota 9, 29 nota 10.
Mas eles estavam gostando muito dos monitores. Os monitores trabalharam muito, principalmente no começo. A gente perguntou para os monitores e falaram, no começo estavam mais usando, agora menos gente. Mas isso é normal até em curso presencial, né? No dia 23, a resposta foi deu nota 5. Tem um que dá, acho que nota 5 em tudo, né? 5 pessoas dão nota 8, 4 deu nota 9, 15 deu nota 10. A gente também pediu que eles falassem sobre o que eles acharam. Só tivemos depoimentos bons. A maioria elogiou, a gente perguntou os pontos positivos e negativos, reclamaram, a coisa que mais reclamaram foi da internet. Trava no Google Meet, trava na aula, trava isso, aquilo, então esse tipo de problema vai ter. Eles reclamam da visualização, alguns acompanham, alguns não conseguem, então o que eu fazia? Assim que eu enchia a lousa, fazia um exercício, eu tirava foto e mandava por Zap para eles. Porque eu vi que eles estavam, né, a gente abriu um grupo no Zap para eles se comunicarem e eles estavam mandando as fotos, porque alguns não conseguiam. A visualização é pior para alguns que para outros. Então, aí eu achei que era mais fácil eu mesmo tirar a foto e enviar. A minha foto ficava um pouco melhor. E aí, então foi a única coisa que eu, assim, entre aspas, me adaptei. Outros problemas que eu tive, eu sou muito rápida, mas isso também eles reclamam na presencial. Na presencial eles gritam mais, né? Aqui eu não ouço muito eles. Eu preciso fazer alguma coisa quanto ao som aqui do computador quando eu for dar 20.1. Mas eles falavam, tá muito rápido isso, aquilo. Mas eu fiz tudo muito parecido com o que eu faço na ECT. Um pouco pior, porque a lousa é menor, pior que é pela internet, eu não consigo ouvir tantas reclamações, os alunos não acho que é igual, eu prefiro contato pessoal e acho que para alunos que têm dificuldade, contato pessoal é muito importante. Já teve aluno que eu tive que pegar na mão, eu explicava, eu falava, ele não conseguia escrever, uma hora eu peguei na mãozinha dele e falei, é isso aqui que eu estou falando. Eu falei, eu estou alfabetizando o aluno, mas coisas que às vezes precisa. Mas você dá um apoio desse para um aluno, ele nunca mais esquece e ele começa a se dedicar horrores ao seu curso. Ele se sente, já que ela me apoiou tanto, eu tenho que tentar. Então, eu acho assim, a recepção dos alunos foi muito boa e eles elogiaram muito o curso. Acho que agora o Josinaldo vai falar. Eu acho que Simone, boa tarde para todo mundo. Simone falou, acho que tudo que eu estava pensando de falar, né? E, tipo, a única coisa, eu posso acrescentar, por exemplo, a questão dos vídeos, eu acho que algumas pessoas já falaram em outras reuniões, da dificuldade de fazer upload, essas coisas todas, e assim, teve uma vez que um aluno, logo no início, Simone colocou todas as perguntas para eles, e alguns alunos reclamaram de alguns detalhes, né? Então, teve um aluno que ele disse, quando começar a aula síncrona, é importante que vocês entrem, organizem a posição da câmera no quadro, tenham uma estrutura, assim. Pronto, eu não critiquei. Eu só mostrei para ele que isso aqui é na cozinha da minha casa. Simone também está arranjando ali, todo mundo está fazendo as coisas. Virei a câmera, mostrei o fogão, mostrei tudo, mostrei o lugar onde eu fiz. E ele, professor, eu pensei que era numa sala. Pronto, ele não tinha essa noção de que a gente está fazendo as coisas com o que a gente tem aqui. Então, a partir daí, as pessoas vão. E aí, a gente compreendendo também a situação dele, Simone falou, tinha vez, por exemplo, hoje a gente fez uma prova, e essa prova teria que estar com a câmera ligada, e uma menina falou que, pronto, ela sempre ligou a câmera, mas hoje a câmera dela pifou. Então, ela fez um vídeo mostrando ela fazendo, ela não queria trapacear, ela só teve um problema técnico, do mesmo jeito que a gente tem. Então, essa coisa da tolerância foi fundamental, a gente ouvir, Simone ter feito essa enquete no início, para a gente ir melhorando, e depois a gente fez a mesma enquete para ver o avanço que houve no curso. Uma das vantagens que o pessoal sempre falou, porque teve um dia, logo no início, que eles estavam dizendo que era difícil, então existia uma ideia, a princípio, de que seria bastante complicado. Então, um dia, na aula síncrona, eu tentei perguntar para eles quais eram as vantagens e as desvantagens que havia. Então, tinha muitos alunos que um deles falou, professor, eu estou gostando porque eu tinha que assistir a aula noite 3/4, pegar o último circular, daqui que eu chegasse na minha casa, na Zona Norte, ele mora em Natal, era meia-noite, era risco de assalto, era risco de tudo, e agora não, eu só chego do trabalho,
faço as coisas, ou tinha um menino que mesmo no trabalho, a primeira vez ele estava de máscara, e aí eu disse, você está de máscara em casa? Acho que Simone se lembra. E aí ele disse, não, é porque aqui no trabalho, eu venho para o trabalho, chego cedo, organizei aqui com o chefe, né, e aí, nesse horário, eu estou aqui. Ele mostrou o ambiente do trabalho, estava de máscara e estava trabalhando no curso. Aí, quando acaba o curso, ele volta a trabalhar. Então, muita gente viu vantagens e começou a gostar daquilo que, pronto, era o que a gente tem, né? A gente não tinha outra situação, a gente tinha as dificuldades da gente, dos professores, a dificuldade deles, e eu fiz esse processo de tentar que eles enxergassem como tinha vantagem e pronto, e aí mudou o ponto, a forma com que eles estavam encarando, Simone viu, o fluxo do curso ficou bem melhor, e pronto, e a gente conseguiu, com a dificuldade. Todas as dificuldades que Simone falou, elas são reais, né? A gente não tem um ambiente próprio. Esse quadro aqui, pronto, foi um quadro que eu tinha velho, tive que remendar tudo, mas pronto, deu tudo certo. Os vídeos foram vídeos de 3 minutos, às vezes com um vídeo de mais de 10 minutos, mas a maioria deles eram muito curtos. E aí ficou uma playlist. Você tinha playlist de trigonometria, playlist de números complexos, e aí ficava mais dinâmico até para o aluno referenciar, buscar, tal, e eu coloquei todos no cigarro. E coloquei todos no canal também. Com relação a uma preocupação, né, que deve existir muito de todo mundo, só com relação à cola, né? Existe cola, e a gente não vai poder impedir, certo? Eu sou realista, a gente já conversou, fizemos várias reuniões, eu, Simone, os monitores, e a gente viu diferentes comportamentos. Por exemplo, quando a prova é síncrona, mas com a câmera ligada, e a prova é síncrona e com a câmera desligada, você vê uma diferença nos resultados, em questões que são parecidas. Tem uma questão lá que era curta, mas era muito difícil. Então, a questão do logaritmo, que uma raiz dentro de uma raiz de um logaritmo. Então, quem vê aquela questão, mesmo um aluno muito bom, se assusta. Mas ela é simples. Algum aluno que é já prático faz. Então, muita gente acertou aquela questão. Então, você vê que isso não acontecia, em geral, quando a câmera estava ligada, certo? Mas eu me pergunto, e eu já falei aqui várias vezes, quando a gente, Simone falou, antes, até alguns anos atrás, na minha turma de cálculo 1, de pré-cálculo, seja o que for, eu tinha 140 alunos, eu conseguia reservar salas e dividia em 30 em 30. Às vezes fazia até no sábado, reservava 8 salas e botava todo mundo junto. Mas, ultimamente, eu não consigo fazer isso. Eu dou aula à noite e à noite não tem como você reservar salas. Os alunos trabalham, eles só podem fazer a prova naquele horário. Então, eu tenho 140 pessoas sentadas naquele auditório, cada um com a sua prova. Então, mesmo que eu não queira, até para respirar, o aluno levanta o rosto, ele já vê 5 provas ao redor dele. Então, o que eu posso fazer é inibir, mostrar a ele que eu estou prestando atenção, mas é impossível eliminar o fator cola numa aula presencial, num curso de pré-cálculo com 140 pessoas. Esse fator também vai existir. Claro, que bem pior, quando você está com a câmera desligada, é bem pior do que quando está ligada. Então, assim, a gente testou questionário, fiz uma tarefa de questionário e quase todo mundo acertou. Eu fiz, em seguida, uma tarefa que era para mandar foto, aí você já viu que pouca gente fez. Então, assim, acho que todo mundo que deu o curso em 2020.5 tem uma história para contar sobre isso. Mas existe cola, existe pessoas que vão colar, tanto no presencial como aqui, e aqui é maior, então a gente tentou não fazer prova de marcar X, fazer prova para eles fazerem, dar o tempo para eles responderem e mandarem a foto, e é isso. Agora, quanto mais tempo você dá para essa prova, o aluno que é bom, o aluno que estudou mais, ele vai fazer mais rápido. E aí vai sobrar muito tempo para ele se comunicar com outros e outros e outros. Então, a gente, por exemplo, teve o último teste, foram 2 horas e meia, porque eles não tinham outra aula, então eles pediram mais tempo. Então, quanto mais tempo você dá mais chance para eles se comunicarem. Claro, também tem que ter noção, não pode fazer uma prova num curto espaço de tempo em que um aluno médio não vai poder fazer. Então, isso tudo a gente tem que balancear no presencial, também aqui. Então, são lições que a gente tirou, eu estou super satisfeito. Agradeço aqui publicamente a Simone.
se não fosse ela, nada tinha dado certo, aos monitores e à ECT. Eu acho que eu já dou aula há muitos anos, já tive tanta experiência, mas se eu tivesse ficado fora dessa experiência, eu estava agora me sentindo triste. Estou feliz. Então, o que eu quero dizer aqui no final é que, ó, dá para fazer, mesmo sem usar um grande computador. O meu tem mais de 8 anos, sem fazer uma grande reforma com um quadro branco, isso aquilo, parecido com o presencial, dá mais trabalho, isso aquilo, mas dá para fazer sem usar grandes recursos computacionais, isso aquilo. E, é claro, vai precisar de boa vontade, isso aquilo. E sempre precisa lembrar que tem os outros também. E a gente usou o curso, dentro do possível, para os testes que a gente queria. Então, aí, quando tiver dúvida, perguntar para quem fez 2020.5, isso, aquilo, que às vezes a pessoa já testou alguma coisa. Só isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Bom, pessoal, acho que Ricardo se inscreveu aqui, então. Agradeço aí, Simone e Josinaldo, né, pela exposição. Ricardo quiser fazer a pergunta, Ricardo? É para você, Josinaldo. Ele quer saber se vai poder usar os seus vídeos nas aulas dele. Simone, claro. Parabéns. Parabéns também, Josinaldo. Primeiramente pela coragem e o empenho, né, de fazer tudo isso. E eu queria saber, Josinaldo, se eu posso usar os seus vídeos. Eu já estou olhando aqui, viu, colando aqui. Porque eu vou continuar pré-cálculo agora, e queria saber se eu posso usá-los nas Sim, cara, pode usar, e se você quiser perguntar durante o curso, tirar dúvida, eu também vou fazer pré-cálculo agora, eu vou ter 2 cursos, e aí você pode ficar sempre perguntando, pode usar. Eu também tenho que dizer que o guia de estudos e os slides que a gente colocava, que não era slide, mas pronto, eu usei o que foi produzido pela professora Fabiana. Eu citei. Não, olha, quanto a isso, Josinaldo, eu acho que eu já até lhe disse. Esses slides que ela fez, que estão muito bem feitos, são tirados do IESE. E eu já uso o IESE desde 2011. Pronto. Só que eu tenho o PDF dos livros tudinho. Eu uso o 7, volume 1, 2 e 3. Eu tenho o PDF desses 3 livros. Então, nas minhas aulas, eu projeto já direto. E eu dou para os alunos. Tá ótimo. Para eles. Então, mas qualquer Ricardo, forma, vou fazer aqui como eu faço com os alunos. Liga a câmera aí para a gente ver. Não, queira não, que eu tô, rapaz, muito feio. Eu tô gordo demais. Rapaz, aumentei 5 quilos, tô de cabelo branco. Eu não pintei meus cabelos. Tô triste. Tá. De todo jeito, agradeço a Fabiana aqui publicamente também por ter poder usar os slides que ela produziu. Só uma coisa. Você tá onde agora, hoje? Eu tô aqui. Não, estou em Lagoa Nova. Natal. Eu sei que você estava lá nas Europas. Não. Parabéns aos dois. Outra coisa que talvez eu tenha esquecido de falar é que eu me preparava para as aulas síncronas, por exemplo, para não ter que ficar parando toda a hora do exercício, para olhar o enunciado, eu meio que preparava a minha aula, ia lá na lista de exercícios, preparava quais exercícios eu ia fazer na aula síncrona. Porque eu tenho um computador só e eu ficar olhando isso para a aula e é estranho para os alunos, né? Então, eu já preparava mais ou menos. E eles, uma coisa que talvez para 2020.1 eu vou tentar fazer, mas ainda não sei, não vi uma solução, é gravar as aulas síncronas. Porque alguns falaram assim, a gente fica com dúvida e depois não dá para rever. Seria legal também se vocês gravassem essas aulas síncronas que vocês fazem, tiram dúvidas e fazem exercícios, e também deixassem à disposição. Agora, a aula síncrona é de 1 hora, e aí eu não sei bem como é, né? Tem que ver aí, por isso que eu estou fazendo aquele curso que tem aí no Cigar para gravar aulas. Quer dizer, dá para melhorar muita coisa, mas eu também eu nem gosto tanto do remoto que eu vou me dedicar muito, não, porque eu espero que logo tenha uma vacina e a gente volte para o presencial. Eu prefiro o presencial. Agora, nos próximos semestres, principalmente para os alunos da noite, a gente podia sempre pensar em monitoria desse jeito. A monitoria foi muito útil. E um dia antes da prova, no horário noturno, a monitoria lota.
Então, eu acho assim, quando eu tiver aulas presenciais, se eu tiver monitores dispostos e, né, a ICT permitir, eu vou sempre oferecer alguma monitoria via Google Meet, eu não sei como é que vai ser, mas porque eu achei que é muito útil mesmo para os alunos. Só para acrescentar aqui, a nossa monitoria foram 4 monitores, como ele falou, e nós dividimos desde o princípio 4 horários e eles podiam se inscrever em quais horários era melhor para eles, dependendo das outras matérias do trabalho. Eles não sabiam quem eram os monitores, eles só sabiam que tinham os horários disponíveis. Uma vez que formamos 4 de 15, tinha 2 de 17, aí nós atribuímos os monitores. E esses monitores também eram tutores. Se vocês olharem, está bem explicado no plano de curso que nós fizemos, eles eram tutores, uma vez por semana, eles faziam trabalho de tutoria, e os outros dias era monitoria. Então, no dia da tutoria, eles arranjavam a maneira de ser obrigatório. Então, a tutoria era para ver quais as dificuldades, o trabalho de tutoria normal, que é parecido com o que se faz no presencial. O que é que está acontecendo? Está conseguindo estudar? Está difícil? Está juntando com outra matéria? Está trabalhando? Então, era mais para ajudar eles. Um dia por semana era reunião de tutoria, aí era obrigatório. Nos outros dias, os outros 4 dias, era monitoria. Certo? E aí isso podiam alterar de acordo com a combinação. Mas era um grupo. Então ficava lá Maria Paula, o Enzo, o Cleiton, o Abraão, sempre com o mesmo grupo. E isso fez com que eles... Assim, para mim, foi uma experiência que a gente fez, eu e Simone, mas o resultado foi realmente surpreendente. Eu também disponibilizei e respondi muita pergunta para o Zap. Eles gostam muito, eles mandam assim qualquer horário, o horário que dava eu via, eu fazia questão e tirava foto, mandava para eles, eles usaram relativamente bem isso aí, principalmente perto das provas, né? Mas eles usaram bastante também. Eu, desde antes do presencial, eu já fazia isso, já tinha um grupo, que eu no primeiro dia de aula, eu fazia um grupo do WhatsApp da turma, eu estava dentro do grupo e todos eles estavam. Mas agora foi mais fundamental, nós criamos 2 grupos, né, Simone? Um grupo entre eu, Simone e os monitores, e um grupo entre todo mundo. Então, isso facilita a comunicação, tudo, e a gente viu que pronto, foi muito bom. Agora, acho que Douglas tem uma pergunta. Oi, gente, boa tarde. Eu vou abrir o vídeo porque Ricardo disse que não está em condições, mas eu, como já era feio antes da pandemia, então não mudou nada, né? Continua assim, do mesmo jeito. Continua feio, mas... Exatamente. Não, eu continuo feio. Bom, vamos lá, gente. Bom, primeiro dizendo, né, já sobre essa ideia das monitorias por Google Meet, perfeito, até porque a gente tem problemas de espaço físico e isso ajuda a resolver esse problema também. E eu acho interessante a gente poder ter diversidade, né? E aí, nessa diversidade, eu queria perguntar a vocês exatamente isso. Vocês já falaram um pouco aí no final dessa última fala, que tinha bastante atendimento por WhatsApp e tal, mas eles também procuravam atendimentos por outros canais, por exemplo, o SIGA foi muito utilizado por eles, por vocês, nesse aspecto da comunicação, ou vocês tiveram que fazer isso mais por fora mesmo, que era mais rápido, né? O WhatsApp, ou na própria sala do Google Meet, etc. Estou perguntando isso porque, no caso de Fluidos, a gente criou 3 horários de aula por dia. Então, era quase impossível eles terem uma dúvida para mandar pelo WhatsApp direto para os professores. Eles falavam muito com os monitores. Mas, por exemplo, se aparecesse uma dúvida na turma da manhã, ele já tirava na turma da tarde, que já tirava na turma da noite e assim por diante. Como vocês fizeram uma turma só, aí eu queria entender essa questão dessa relação. Eu sei que vocês têm uma relação ótima com todos os alunos, tratam realmente de um acompanhamento quase individual, né? E aí eu queria saber, assim, como foi em relação ao presencial esse momento. Eu atendi mais pelo Zap, porque eu não estou o tempo todo com o computador ligado. Então, para mim, era mais fácil, e eles se comunicaram mais comigo pelo Zap. Agora, foi bom você perguntar, porque eu lembrei de algo que eu não falei. A gente fez as provas e tem como corrigir ali pelo SIGA, né? Você põe uma tarefa, tem um lugar que você põe ali que é corrigir do SIGA. Eu corrigi pelo SIGA. E aí você põe lá, eu
punha assim, você tirou 2 em 2,5 por causa disso. Explicava por que ele perdeu meio ponto. Você tirou meio em 2,5 porque você só fez isso, não sei o quê. E aí depois eu tinha que digitar essa nota no cigarro do mesmo jeito. E se você for corrigindo assim, você não. Você clica lá, o aluno já pode ver se ele quiser. Se você mandar, tem até se você notifica o aluno por e-mail ou não. Então, quer dizer, você não corrigiu todas as quartas questões de todos os alunos, pode ser que tenha aluno, você já corrigiu o dele, não corrigiu o meu, sei lá. E não recebeu o meu, ainda mais que é por, né? Manda uma foto. Então, quer dizer, o Josinaldo não, ele optou por corrigir pessoalmente, aí ele, na aula ele tirava as dúvidas. Claro, eu mandava esse e-mail para o aluno e depois o aluno quisesse ver a prova, fazer uma vista de prova, a gente ainda conversava. Mas eu fiz de uma forma diferente do Josinaldo. E as dúvidas eu atendi mais por Zap, porque eu não estou sempre com o computador. Então, se eles me mandassem e-mail ou se usassem o fórum de cigarro, qualquer coisa, eu ia demorar mais tempo para perceber. E isso acabou sendo natural. Eles gostam muito do Zap, né? Então, eles já punham lá no Zap do grupo, quem sabe não sei o quê. Já perguntando para o monitor ou para os colegas, e aí eu já, dentro do possível, respondia. Desde 3 anos atrás, que eu comecei com as turmas mesmo no presencial, fazendo o grupo do WhatsApp. E o que eu vejo é que no início dá um certo trabalho para organizar, mas depois eles usam para eles mesmos tirar dúvida entre eles. Então, tem gente que diz, estou com dúvida nesse. Antes de a gente responder, já tem alguém que fez. Então, eu vejo uma dinâmica deles entre si, ajudando um ao outro. Isso é visível sempre. Agora, a gente viu também, tá certo? Agora, Douglas, respondendo a pergunta, a gente usou o SIGA para postar todas as tarefas, questionários, notícias oficiais ou programações, mas só para isso. E postar o material todo lá. Toda a comunicação oficial colocávamos no cigarro, mas o contato com os alunos era sempre pelo WhatsApp. Faz muito tempo que eu dou aula presencial, eu nunca uso o cigarro para comunicação. Eu uso para ter todas as informações oficiais lá. O aluno vê o cigarro, tem tudo, ele não vai dizer que não foi informado de uma prova, de uma coisa que está acontecendo. Mas a comunicação no WhatsApp, no grupo da turma, sempre eu fiz e agora também. Eu acho muito rápido, muito prático e eficiente. Eu falo, todo mundo já escuta. Eu não sei como seria no cigarro, eu não sei. Mas, assim, eu não, contato, dúvida, foi tudo pelo WhatsApp. A gente pediu para que os monitores criassem cada um o seu grupo, junto como tutor, eles tinham um grupo, eles criaram um grupo para cada deles, e pronto. Então, foi uma coisa muito prática. E até mais leve, para quem tem o WhatsApp, a internet está ruim, ou o celular é muito antigo. Então, o WhatsApp é muito leve, eles conseguem acessar tudo muito rápido. Não sei se respondeu exatamente, Douglas, se você quiser perguntar mais alguma coisa. Ok. Ou se alguém tiver mais perguntas, Douglas, quer falar? Não, eu queria, na verdade, assim, uma observação que eu tenho a fazer sobre todos esses seminários que a gente tem visto até agora, né? A gente viu, de todos os arranjos, né, possíveis até agora, a gente já viu, né, o uso de tecnologias mais arrojadas, o uso da aula convencional, né? Esse quadro é uma coisa que praticamente todo mundo em alguma hora usou, vocês usaram bastante, mas todo mundo em algum momento acabou usando o quadro, né? E aí, assim, a observação que eu queria fazer é exatamente pelo esforço, né? Assim, a gente vê que condições não foram dadas, a gente não pode dizer que foram dadas. A gente teve que improvisar nas nossas casas, né? Que já tem pouco espaço, e aí a gente criou mais um ambiente, um ou dois, né, ambientes nas casas, para poder ministrar essas aulas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, pelo menos até agora, o retrato que eu tenho, tanto dos estudantes como principalmente dos professores, é uma frase que Josinaldo disse hoje, né? Que ele teria se arrependido se não tivesse participado. Não estou dizendo que quem não participou deva se arrepender, mas o que eu quero dizer é que quem participou saiu gratificado, porque sabe que foi um esforço gigantesco, mas que valeu a pena. Em algum momento, até na aula presencial, a gente vai acabar usando muito do que a gente viu aqui, do que a gente fez aqui, né? Então, a gente cresceu. Eu acho que é uma coisa importante e não sei se era a principal meta, mas
houve um crescimento. Isso é o mais importante. Diante de tanta dificuldade, circunstâncias tão complexas, a gente cresceu e cresceu para melhor, né? Então, era essa observação que eu queria fazer para todo mundo aí. Ok, pessoal. Mais alguém tem perguntas? Algum comentário? Eu tenho. Então, eu vou fazer, já que ninguém se inscreveu ali. Eu queria saber se Josinaldo gravou os vídeos com o celular ou se você usou algum programa de edição. Porque todo semestre tem aquela atividade que você dava, né, do presencial, dos alunos gravarem um vídeo e mandar para você, porque eu lembro que a gente já compartilhou muitos alunos, né? Então, os alunos até usavam lá o laboratório de química para gravar algumas partes, tá? Então, eu queria saber se você usou algum software ou se você usou o celular para fazer essas gravações. É assim, eu inicialmente tinha a ideia de fazer como eu fazia no projeto Calculize, né? E também nas atividades que o pessoal fazia. Fazer o vídeo, tentar fazer uma edição, colocar exatamente o que se trata, organizar, mas chegou uma hora que a velocidade da internet aqui de casa é péssima. Eu não poderia ir para a ECT, eu não quis pedir para ir para a ECT para fazer o upload, essas coisas. Então, eu, com o celular, simplesmente fazia o vídeo sem interrupção, 3, 6 minutos, até de 10 minutos, e do jeito que saía do celular, eu fazia o upload. Aí eu coloquei uma capinha, só uma capa, somente. Então, os alunos no início, professor, dá para melhorar a edição? E até hoje eles falam, dá para melhorar a edição? Não dava porque teria que ser rápido o processo, eram muitos vídeos. Em geral, eu fazia, depois das 10, 11 horas da noite, que era quando tinha silêncio aqui na vizinhança, e o celular, ele não é apropriado, então ele pega todo o ruído que você quiser, então o vídeo fica ruim, o aluno vai ouvir o vídeo e fica batendo, fica com ruído. Então, tipo, eu tinha que gravar de novo. Como não tinha programa de edição, não dava para fazer upload, editar, não dava. Tinha que ser tudo muito rápido. Então, quando eu estava no quadro, um quadro pequeno também, então tinha que encaixar, tem questões lá de inequações com uma função quadrática, uma fração com a função quadrática no numerador, outra função quadrática no denominador, que quando você sair analisando o sinal da função, é muita conta, então eu tinha que encaixar tudo para caber no quadro. Né? Então, tipo, tudo muito enquadradozinho, né? Bem direitinho. Então, o que eu tinha que fazer era só fazer um upload, botar uma capa e mandar para eles. Usei o celular, dá para fazer com o celular. Problema é iluminação, aí pelo RAP, lá no Nordestão, eu pedi lá uma lâmpada mais forte, e assim vai ajeitando, né? Não tem um celular, dá para fazer. E o tripé não tem, você coloca o celular em cima de algum livro, alguma coisa e fixa. Dá para fazer. Não fica, assim, a ideia não é fazer um EAD profissional, tudo, mas dar para os alunos, explicar direitinho ali, como se você estivesse na sala de aula. Eles têm que ouvir, é muito importante o áudio do vídeo, porque senão é difícil de ver. Então, o mais importante é o áudio do que o vídeo. Claro, se eles não tiverem uma boa visualização, também eles não vão conseguir entender. Tá? Mas eu fiz com o celular, viu? Ok, Josinaldo, obrigada. Agora, Ricardo tem uma pergunta e em seguida é o professor Léo. Ricardo, pode perguntar. Acho que Ricardo não está ouvindo, ou está ruim o áudio. Léo, se você quiser fazer a pergunta. E aí, Ricardo faz depois. Ok, eu não sei se o Ricardo está mutado, tentou falar então mutado, mas eu faço a minha e depois passo por aí. Liga a câmera, Léo. Você quer me ver aí? Tá com saudade? Queremos te ver, Léo. Tem que acostumar a aula, é assim. Eu não dou aula com ninguém no escuro, né? Eu vejo os alunos na minha frente no presencial. Então... O princípio tá ligado, não sei se vocês estão vendo aí, tá ligado. Ah, bom, mas tá perdoado hoje. Seguinte, a gente sabe que tem nas partes de disciplinas de exatas, aí, principalmente de matemática, tem partes que você tem que fazer uma demonstração, às vezes algumas demonstrações são mais longas e é mais fácil do aluno se perder nesse tipo de coisa. Então, como é que vocês lidaram com isso? Por exemplo, nos vídeos não tinha nada disso.
as demonstrações eram aula presencial, elas eram mais rápidas? Vocês notaram algum desengajamento dos alunos nesses períodos? Como é que foi? Tem algumas demonstrações que eu fiz nos vídeos, eram totalmente teóricos, como algumas identidades trigonométricas ou coisa assim. E também, quando Simone dava aula, ela definia lá os conjuntos, ia fazer tudo assim. Na nossa aula, a gente tinha mais liberdade, era 1 hora, e a gente conseguia. Às vezes, Simone dava uma aula, como ela falou, ela preparava, ela explicava, ela deduzia, e às vezes a gente ficava tirando dúvidas, né? Eu tirava mais dúvidas, Simone mais. Mas a gente conseguiu. E também tem o material que são os slides, que a gente já usava, que eu já usava aqui. Originalmente foi produzido por Fabiana, e que depois eu ajudei a acrescentar alguma coisa. E tinha tudo. Então, a gente tinha demonstração em alguns vídeos, mas a maioria dos vídeos eram mais práticos para exercícios. E tinha o material. E Simone também, de vez em quando, dava uma aula no início, explicando a teoria direitinho antes de começar a fazer exercício. Como é pré-cálculo, dá uma aula de uma disciplina que tenha demonstrações mais pesadas, tal, então precisa de mais espaço, mas dá para fazer, acho que dá para fazer. A que eu senti mais dificuldade foi trigonometria, porque eram muitos detalhes, os alunos, a maioria deles não tinha nenhum conhecimento do que a gente queria. Aliás, números complexos, eles tinham menos conhecimento, mas números complexos é mais simples, né, de explicar para quem os detalhes de demonstrações. Léo, teve aula que o aluno perguntou, ele não estava entendendo, eu apaguei da linha que ele falou em diante e refiz com mais calma. Isso. Que eu sou muito rápida. Então, mas eu fiz uma coisa que eu faria também na presencial. Ele não estava entendendo uma parte, ainda mais a lousa ser pequena é muito ruim, é bem difícil você estar o tempo todo tentando fazer o exercício dentro do quadradinho branco lá, porque o quadrado é muito pequeno. Mas aí eu apaguei, ele falou, não, dá, entendi só até a tal linha, eu apaguei e refiz com calma lá, refiz o exercício para ele. Não era uma demonstração, mas era um exercício um pouco mais longo, eu apaguei e refiz, fazer o quê? Mas era uma aula síncrona, que eu não gravei vídeo. Patrícia, me ouve agora? Sim, Ricardo. Léo, posso ir, Léo? Bom, eu queria saber se vocês usaram o multiprova. Se não, por quê? Nós não usamos o multiprova. Nós não fizemos nenhuma prova de marcar X, nós não fazemos isso nas aulas presenciais e também mantivemos a mesma estratégia. Eu vou falar por mim, pessoalmente, eu acho que uma matéria de cálculo, eu não vejo, Josinaldo, não vejo sentido fazer uma prova de marcar X, onde eu posso corrigir os passos e conseguir aproveitar o máximo possível, ou ver os detalhes do que o aluno fez para poder dar um feedback melhor. Assim, eu não tenho nada contra quem usa. Eu nunca usei o multiprovas e acho que não tenho nenhum arrependimento de nunca ter usado. Aí, também não vou usar no 2020.6. Aí, nesse caso, Josinaldo, o aluno, ele tirava foto da questão, e aí mandava para você? Ele faz a questão, você tem um tempo, ele entra lá, você marca o tempo, e aí deixa a câmera ligada. É claro que uma coisa que eu preciso falar aqui, eu acho que a universidade poderia comprar ou pagar um software melhor para que os professores dessem aula, porque o Google Meet não é bom. O Google Meet é muito limitado. Todas as universidades que eu conheço, escolas, inclusive, usam o Zoom. Tá? O outro que é pago, Blackboard, alguma coisa que a gente pudesse usar mais. Então, eu acho que a universidade também tem coisas que poderia fazer e não faz. O Google Meet é muito limitado. Eu sei que ele é gratuito, então a gente usa ele. Então, eu só posso ver 16 pessoas na minha frente. Então, o que é que eu faço? Eu peço para eles, todos no dia da prova, ligarem as câmeras. E aí, eles vão fazer a prova aqui na minha frente. Claro, eu não vou impedir a cola, mas eu vou pelo menos inibir, como eu faço com uma turma de 140 pessoas no auditório. Então, o que acontece? Eles vão fazer a prova, eles vão desenvolvendo a questão, você tem um tempo, tal, no final eles tiram as fotos,
criam um PDF e enviam via cigarro. A gente vê a prova, depois a gente clica, vê o PDF. Eu fiz diferente de Simone, né? Simone fez anotações lá de cada questão. Eu tinha um caderno e eu ia vendo aqui o que ele acertava, anotava, no final somava a nota. Os alunos recebiam a nota, eles sabem a prova que eles enviaram, e eu marco um dia no Google Meet e digo, quem quiser, naquele dia, venha, o que você não concorda, tal, vocês vão ver lá, eu tenho todo o relatório deles. Pronto, não usei muito prova, por isso... Ok, mas outra agora questão. Nas suas aulas você usou a sala do cigarro e não Google Meet? Não, eu só uso o Google Meet, eu não usei o cigarro. Eu não entendi, a sala de cigarro, como assim, Ricardo? Nas aulas síncronas, a gente usou o Google Meet. Google Meet. Sim, mesmo você... E ele gravou as videoaulas pelo celular e punha lá no cigarro. E coloquei no YouTube. Eu digo, mesmo você achando o software ruim, você usou... Mas é o único. É o único que a gente tem que usar ele. Não, mas dizem que no próprio cigarro também você pode fazer as aulas? Ou não pode? Acho que não. Ainda não. Eles estão trabalhando para criar salas. Talvez seja melhor. Então, desculpa, deixa eu responder para o Ricardo também. Ricardo, eu também não gosto de teste. Quando eu passei na FUVEST, na vez que eu entrei, eu errei dois testes na primeira fase. Aí eu pedi demissão do meu emprego e quase não passei na segunda fase. Quer dizer, eu não sou ruim de fazer teste, não. Mas o teste não avalia legal. Quando eu dou uma nota, a questão vale 2,5, eu dou 2, quanto esse aluno ia tirar no teste? Eu não gosto muito do teste. São questões de pensamento. Eu quero saber o que ele pensou errado. Mesmo porque eu gosto de, às vezes, eu chamo o aluno e falo, essa questão aqui, olha isso que você fez. Isso é muito ruim. O professor vê isso aqui e vai te dar 0 na prova toda. Porque às vezes eles têm erros muito graves, principalmente em pré-cálculo, ou mesmo em outras disciplinas. Eu quero ver o que ele está fazendo, é a minha oportunidade. Na prova teste, eu perco essa oportunidade. E uma das razões de eu ter aceitado dividir com o Josinaldo é porque eu sei que ele concorda comigo em várias coisas, inclusive nisso. Eu prefiro 1000 vezes ter trabalho corrigindo, porque realmente dá muito trabalho, do que também ter trabalho elaborando, porque um teste, para ser bom, tem que ser muito bem elaborado. Eu vou ter trabalho de qualquer jeito, prefiro ter trabalho corrigindo. Porque eu acho que esse contato, e eu falar para o aluno, olha, isso aqui que você está fazendo é muito grave, e dá para fazer isso mesmo no remoto. No presencial, eu chamo eles e puxo a orelha mesmo. Aqui eu escrevi tudo, e os que não entenderam entraram em contato comigo e eu expliquei. Então, eu acho muito importante você ver o que o aluno está fazendo. Não, isso aí está certo, concordo, mas aí, nesse caso atípico, né? Mas mesmo 20, o próximo, que eu tenho até 3 turmas, mesmo que eu tenha 300 alunos, eu não pretendo usar. Pode ser que eu me ferre, mas eu, a princípio, não vou fazer testes e vou fazer provas subjetivas e corrigir. Eu prefiro ter trabalho para corrigir, porque eu ia ter muito trabalho para elaborar testes decentes. E imagina como é fácil colar um teste. Eu, quando faço presencial, eu uso muito o número de matrícula. Dá para fazer? Dá, mesmo tanto faz, remoto ou não. Quer dizer, mas eu não gosto muito do teste, Ricardo. Mas aí, Simone, nessa certa questão de cola, só Deus, porque o cara pode muito bem ter um computador de lado com o Wolfram aberto, ele vê como é que está feito, copia lá no caderno, tira a foto e manda. É a cola do mesmo jeito. Imagina se ele tiver uma tia, um pai ou uma mãe que é engenheiro, que sabe matemática, né? Simone, você me permite, Simone? Claro, Darlan. Sobre a cola é o seguinte, a questão de fiscalizar, eu descobri com o tempo que é muito importante para os honestos, entendeu? Quando você fiscaliza, os honestos eles se sentem melhor por não terem colado. Quando você é permissivo, aqueles honestos ficam se sentindo mal por ter... Rapaz, eu podia ter colado, não colei, fulano colou e tirou 7. Então, nós tentamos inibir a cola apenas pelos honestos, porque os outros vão dar um jeito, eles dão um jeito, entendeu? Eles vão dar um jeito. É só um comentário sobre a cola. E tem que fazer o que a sua consciência deixa, né, Darlan? Eu faço o máximo possível. Agora, eu não sou polícia e eu não vou me matar. Eu faço tudo que dá para fazer um curso sério e falo para eles. Eu estou fazendo sério. Se vocês não aprenderem, depois, quando vocês fizerem outra disciplina, vocês vão se arrepender, porque vocês vão ter que aprender sozinhos, porque as disciplinas que eu ministro, né, são pré-requisito para outras. Você vai precisar do conhecimento. Agora, eu faço o que dá.
Assim, deixa eu só concluir com uma coisa. Tem uma experiência dos professores que eu sei, não sei se todos, mas os professores de CTM fizeram uma experiência que eu acho interessante. Eles têm um questionário e os alunos podem marcar X, eu não sei se Fluidos foi assim também, mas CTM foi assim, só que os alunos precisam mandar as fotos para comprovar de que eles marcaram a alternativa correta, certo? Ou seja, pode facilitar, não é? Foi assim em Fluidos. Ótimo. Esse aspecto eu posso até entender. Agora nós temos 60 alunos. Depois eu vou ter 280. 280 pessoas, então eles marcam a alternativa, mandam as fotos e eu posso, eventualmente, conferir se fez tudo certo. Se ele marcou a alternativa, mas não tem aquela resolução ali, eu posso anular. Mas só a alternativa de marcar X pura, eu acho que é inviável. Então, eu acredito que é importante pedir para que os alunos mandem a foto e fazer feito, eu vi que o monitor Abraão falou que é aluno do curso de fluidos, e o pessoal de mecânica do fluidos, tá, Douglas, aí pede para mostrar o caderno, para o aluno dizer, olha, acabei de fazer, está aqui, vou mandar foto. Então, tipo, a gente fez isso hoje, porque ele já aprendemos, o monitor nosso Abraão aprendeu no curso de fluidos, pelo menos ele disse isso, e aí ele trouxe para a gente já implementou. Quer dizer, são coisas assim que vai um pouco diminuir. Ele diz, olha, eu tenho que mostrar lá. Então, é diferente de você querer... Boa, exatamente. É diferente de você querer só dizer marca X e acabou. Então, marca X e acabou é muito fácil. É muito difícil, tanto para você avaliar, como você controlar se realmente a pessoa sabe alguma coisa. Se foi ele mesmo marcou. Eu penso em continuar pedindo as questões, e se eu colocar lá para marcar, vai ser exatamente como o pessoal está fazendo em fluidos. Deixa eu só fazer um comentário. Então, acho que a maioria estava ontem também na palestra do BES aqui, mas o Multiprova, a versão mais nova, SIGA-A, inclui questões dissertativas, né, e vai incluir agora, para o próximo semestre, a possibilidade de você tirar foto e bater os cálculos. Então, dá para fazer de todo tipo, né? Dá para você usar o Multiprova e fazer só uma prova totalmente dissertativa, totalmente teste, misturar as coisas, cobrar das diversas formas, assim. Então, o Multiprova agora pareceu muito... Vai ficar muito mais eficiente, assim. Eu com certeza vou usar o Multiprova, e nas minhas provas que eu usava teste, eu tinha questão dissertativa também, então provavelmente existe uma chance bem grande de eu mesclar. Então, eu como já uso, né, a minha ideia é um pouco mesclar os dois. Então, acho que... Mas, assim, quem gosta de prova dissertativa, acho que dá para fazer dentro do ambiente multiprovas, inclusive variar questões totalmente dissertativas. Isso fica aí, para quem não viu ontem, o Bessa falou bastante sobre isso. Eu também não conhecia a multiprova. Com a palestra de ontem, eu achei muito bom. E isso que ele disse agora aí, eu acho que é o que eu vou fazer. Eu vou fazer no multiprova e pedir, quando for presencial, talvez eu faça isso. Eu vou usar o multiprova, você já tem a nota lá na hora. E depois eu vou olhar como foi que o aluno fez. Eu achei uma mão na roda, muito bom. Excelente. E eu era reticente, viu, Arnaldo? Você sabe que eu já sou mais velho, mas depois dessa palestra de ontem eu vou pensar duas vezes se eu não vou fazer o multiprova no presencial também. Mas isso é questão pessoal, né? Cada um. Josinaldo, com licença. Oi, Darlan. É o seguinte, sobre as questões de múltiplas escolhas, se você conversar com outras pessoas que também usaram o multiprova durante algum tempo, você vai perceber o seguinte, que dá mais trabalho elaborar uma questão para você perceber se o aluno entendeu ou não, porque o estilo é completamente diferente, sabe? Não dá para você colocar somente a resposta pronta no final, não. Existe toda uma estratégia, sabe? Dá trabalho. Outra coisa é a seguinte, os professores que aplicaram multiprova e os nossos colegas da matemática, né, que fizeram uso dos dois, eles perceberam o seguinte, com quem eu conversei, né? Que a nota permanece a mesma, entendeu? Não há mudança entre a prova de marcar ou a prova escrita, não, entendeu? É uma coisa meio constante. É como se você elaborar perfeito, assim, direitinho, você conseguirá realmente medir o nível daquele aluno. Muito bom. Tá vendo? Estamos aprendendo aqui, mas vamos melhorar para o próximo, né? E aí vamos investigando todas as possibilidades. Obrigado, Darlan. E Léo.
Esse acho que é o objetivo aqui do nosso workshop, né? É sempre compartilhar essas informações para a gente tentar melhorar cada vez mais. Mais alguém quer fazer um comentário, perguntas? Jossana está dizendo aqui que realmente dá trabalho, né, de elaborar as questões. Eu também acho, mas assim, uma vez que elas estão elaboradas, elas estão lá, né? Porque você precisa prever até o que o aluno vai errar, né? Como o André disse ontem, né? Para fazer as pegadinhas, ou na verdade, assim, né? Não seria bem pegadinha, né? Não sei como. Patrícia? Mas, sim. Na verdade, eu queria fazer uma observação de que lembrar assim, não estou defendendo o uso exclusivo do multiprova, não. Eu acho que a ideia do multiprova associado, por exemplo, à imagem, né, a foto e tal, ele pode funcionar bem, como também respeito quem quer usar só o multiprova ou quem quer usar só a foto, mas é importante a gente lembrar também o seguinte, o multiprova, do jeito que foi construído, a gente tem a possibilidade de compartilhar as questões. Então, por exemplo, se eu coloco 10, se cada professor da UFRN coloca 10 questões, eu vou ter, por exemplo, em uma semana eu coloco 10 questões, cada professor faz a mesma coisa, eu vou ter 20 e poucas mil questões em uma semana, né? E lembrando que cada questão do multiprova, na verdade, são centenas de questões, né? Porque em termos de número de alunos, eles se multiplicam facilmente. Então, eu acho que a ideia da gente estar criando e compartilhando as coisas, até fazendo com que as questões tenham interação entre as disciplinas, é algo que vai ser bastante proveitoso para a gente nessa questão do multiprova. Mas nunca vai substituir, aí assim, eu leciono disciplina, uma só não, mas todas as disciplinas que eu leciono tem muito cálculo envolvido. A gente não pode condenar um aluno numa questão de Navier-Stokes, por exemplo, porque o cara errou, deixou de escrever um 2, quando ele terminou todas as equações diferenciais, né? Não dá para a gente também condenar o cara. Eu, pelo menos, não penso que seria razoável condená-lo. Então, eu preciso ver realmente o procedimento, né? Até porque, eu vou dar outro exemplo de fluidos, né? A primeira revisão de rendimento da ECT, eu fui da comissão, né? Eu acho que foi uma de fluidos e uma de cálculo ao mesmo tempo. E nessa de fluidos, a menina usou a equação de Bernoulli com fluido em repouso. Assim, matematicamente dava certo o que ela queria, mas tinha um erro físico, um conceito que não estava sendo empregado. Então, essas coisas é importante a gente perceber também quando ele desenvolve a questão, né? E aí, eu acho que a combinação, o multiprova, ele tem várias vantagens. Por exemplo, questionário hoje eu só faço no esquema do multiprova, não faço mais, não quero ver como eles resolvem, porque a ideia do questionário é que eles aprendam. Então, desenvolvem e respondem lá, vale 10% só da nota, então não vejo muito problema. Mas para a prova, eu acho que é bom ter a combinação das duas coisas. Douglas. Ô, Douglas. Alô? Oi, Ricardo. Olha, eu vou fazer aqui como é que a gente diz? Como é que se diz? Eu acho que o multiprova vai ser o novo CIGA. Porque, veja só, quando eu entrei aqui, era tudo diário de classe, à mão. A gente colocava tudo à mão. As notas, eu fazia à mão. Aí depois surgiu Excel, aí eu fazia a minha planilha no Excel e passava por papel. Aí depois chegou o CIGA, aos pouquinhos, hoje em dia tudo no CIGA. Compra, até pensamento a gente bota lá. Eu acho que o multiprova vai ser o novo CIGA. Espero. E só um complemento, assim, pedir desculpas a Josinaldo, não vou ligar a câmera porque eu estou usando o computador da ECT, que eu não tenho câmera aqui, só tenho o microfone. Você pode, nas aulas eu uso o celular, porque eu não tenho webcam também, ou então uso o laptop, mas ele é super limitado, enfim, né? Eu queria só lembrar, assim, que o multiprova, quando a gente fala nele, assim, realmente a gente pensa logo nas questões objetivas, mas ele tem recurso das questões dissertativas também. E nesse modelo novo, né, como tem a questão em bloco, por exemplo, o que você pode fazer com a questão em bloco? Você dá um enunciado,
Aí você insere várias, é como se fossem subquestões para aquela mesma, né, para aquele mesmo enunciado. Então, nas primeiras você pode botar algumas perguntas objetivas, por exemplo, e pode incluir dissertativas nela também. Ele faz um upload da foto pelo próprio multiprova. Então, assim, é uma forma de você facilitar, assim, alguns pontos daquela questão, você não vai precisar corrigir, né, a dissertação de tudo, né, mas uma parte vai objetiva e a outra parte pode ir subjetiva, né? Seria só uma opção, né, a mais aí para o uso do multiprova, né? Só para lembrar aí, tá? Era só isso. Tá bom, Jossana. Obrigado. Douglas, Legal é que a foto não é da Jossana. É, da Jossana, é. Não é, não. Não, é de Jossana, mas é do tempo que ela fazia matrícula do jeito que Ricardo explicou aí. A gente fazia matrícula manualmente. Não é da Jazzy, não? Olha, ainda tem o nome dela. Tem alunos que vêm com um nome assim, bem estranho. Tem isso também, é o nome E aí, do... o cara não tem foto, bota foto de uma caveira, de porque uma. ela agora, Jossana, E bota assim. ela agora, Jossana, ficou mais ainda bonita. Ela agora está Rastafari. Ei, Diga Douglas, aí, Ricardo. mais uma coisa. Quando eu for fazer a minha prova multiprova presencial, e se o aluno chegar para mim e dizer que não tem celular? Vai acontecer. Acho que Josinaldo já falou aí. A gente teve uma situação também. Uma situação não, algumas situações influentes. Às vezes o cara até tem a câmera, mas naquele dia deu algum problema e tal. E aí, assim, eu acho que Darlan respondeu, né? A gente faz um esforço para fiscalizar. Quando não é possível, a gente tem que confiar. E aí o mercado, acho que a sociedade depois vai cobrar desse cara, porque se ele conseguir terminar CIT sem saber os conceitos, ele provavelmente vai ser um profissional que o mercado não vai absorver, né? Já está difícil, ainda mais sem ele ter digamos assim, as qualificações de realmente ter aprendido, eu acho difícil ele conseguir se inserir. Eu concordo com isso. É verdade. Olha, Mais alguém? A Jossana entrou. Tudo bem, Jossana. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu não sei, na verdade, quando falaram da minha foto, eu caí. Eu não pude falar, mas essa foto aí é minha. Foi do meu aniversário de março, dia 8 de março de 2020, viu? Nada que um filtro físico faz. É o meu computador que é velho. Eu não enxergo bem. Mas essa eu reconheço. Essa nova foto eu conheço mais. Acho que podemos terminar, né, Patrícia? Mais alguém, pessoal? Coisas Bom, remotas. também qualquer coisa, né? Simone e Josinaldo ficam à disposição. A gente depois também vai enviar para os professores. A Emily quer falar. Apresentação. Sim, Emily. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Eu estou recebendo muito feedback, assim, conversando com os novatos sobre essas metodologias e todo mundo está falando muito bem, certo que a gente sabe que está aprendendo com esse tempo. Enfim, eu queria saber se vocês sentiram alguma questão dos alunos desse momento de desistência no curso, tipo, na disciplina, se vocês vieram alguém perguntar sobre isso para vocês, se vocês souberam, né? Desistir do curso? Da disciplina. É assim, tinha pessoas, uma coisa que Simone falou no início, foi dividido entre alunos da tarde e alunos da noite, né? E teve alunos que realmente trabalhavam, e as aulas síncronas eram todas no horário manhã 5-6. Então, foi ficando difícil, teve outros alunos que eram bons, que a gente até sentiu falta, porque ficaram sobrecarregados a maioria dos nossos alunos pegaram 3 disciplinas. Então, mas nada por causa, eu não vi ninguém desistir por causa do curso, assim, depois. Mas de 60 fizeram a prova hoje 48, né, Simone? Então, imediatamente a gente viu que 10 não participou logo da primeira semana. Então, os que ficaram, praticamente todos foram até o fim. Sim, quando eu falo do curso, é em relação à disciplina, não o curso todo em si, mas tipo a disciplina por não se adaptar, né? Não, eu não vi ninguém, era o tempo todo perguntando,
os monitores todo dia com ele, Simone, eu, tal, e assim, ouvíamos, ajudávamos, repetíamos. Acho que ninguém desistiu do curso por dificuldade, assim, ou porque não se adaptou. Aí Emily, teve aluno que desde o começo faltou. Teve 2 alunos que nunca foram. Esses 12 que não apareceram hoje, a maioria, na segunda semana, já não estava participando. Teve um aluno que se chama Leonardo Peçanha, que ele era muito participativo e tinha ótimas notas e ele parou. Mas eu não consegui descobrir o porquê ele parou. É só esse aluno. Só. Até o monitor, eu falei para o monitor tentar entrar em contato também com ele, mas também não conseguiu. Mas foi o único aluno que, digamos assim, que estava indo bem, estava levando a sério, participava da monitoria, das aulas e tudo mais, e de repente sumiu. Mas eu não sei o porquê, não. Eu queria aproveitar, viu, Emily, se você, não sei se os outros professores teriam disponibilidade para isso, mas em Fluids a gente está acompanhando isso bem de perto. Tiveram 180 matrículas e o que a gente tem percebido é que 40 nem vieram fazer a primeira prova, nem apareceram mesmo, assim. Então, percentualmente, se você olhar perto de 40, 35 mais ou menos, dá mais ou menos o mesmo percentual, 80%, né, de pessoas que continuaram no curso. Alguns poucos é porque, por exemplo, teve um estudante que eu fiquei morrendo de pena, mas ele se matriculou e aí, quando começou as aulas, no segundo dia de aula, ele trabalha lá num posto de trabalho, que o colega dele ficou com Covid e ele teve que assumir. Ele passou a trabalhar 16 horas por dia. Aí era impossível, né? Não tinha como ele acompanhar. Ele até tentou, mas ele mesmo chegou e disse, não, professor, se eu passar, vai ser daquele jeito. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente percebeu, e talvez a gente tenha até previsto isso, foi o fato de alguns alunos, muitos deles, estarem com 3 disciplinas. Então, por exemplo, os alunos de fluidos, uma parte deles estava com a eletricidade aplicada. Então, assim, foi puxado. Eles falavam muito isso, né? E a gente ainda fez o favor de tirar as provas, porque tinha 2 provas que estavam marcadas para o mesmo dia. A gente mudou as provas de fluidos para não dar choque, né? E mesmo assim, eles ainda estão reclamando, porque, lógico, né? Devido ao pouco tempo, muito conteúdo. E aquela orientação que a gente deu de não se matricular em 3 disciplinas, muita gente não obedeceu pensando o seguinte, vou tentar 3, quem sabe eu consigo 1 ou 2, e na verdade acabou conseguindo as 3. Então talvez tenha sido esse um dos motivos que enfraqueceu esses 20% que a maioria do pessoal já perdeu logo na primeira semana, deve ter sido devido a essas questões aí. Uhum. Acho que Ricardo queria, não sei se ele botou meu nome aí. Douglas, deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. A direção e a coordenação vai ter que ter muito, orientar bem os professores com todas essas atividades que tem que tomar cuidado. Eles não podem marcar atividades que o aluno seja obrigatório, uma atividade síncrona no horário de aula de outro professor. E também, muito professor cisma que quer a remota, então eu vou dar 200 mil coisas para o aluno fazer. Já teve conflito agora com 3 imagina para isso. Então, apesar de que os planos de curso, direitinho, né? Os planos de curso não vão ter que passar pelo colegiado, etc. Mas a gente vai acompanhar para dar essa orientação, embora a gente já tenha falado algumas vezes, né? Exatamente. De ficar sempre naquele horário de aula e nem ocupar tudo. Eu acho que a ideia que vocês colocaram assim, eu tenho 1h40, fica muito cansativo. 1 hora é mais do que suficiente. Cansativo. Então, assim, 30 minutos, 1 hora é mais do que suficiente para aquele encontro presencial, né? E aí a gente sugere que realmente o pessoal mantenha dentro desse horário. Atividades assíncronas, aí você pode fazer no feriado, domingo, na hora da novela, Netflix, não nem aí. Mas a atividade síncrona tem que ser realmente no horário da aula, né? Outra coisa é que, às vezes, por exemplo, como eu fiz vários vídeos e tinha que ser muitos, as playlists ficaram um pouco extensas, eles, como o Simone disse, eles gostaram muito, avaliaram muito bem, mas muitas vezes, Douglas já tinha até chamado a atenção disso numa reunião anterior, que não dá para ter muita atividade assíncrona e síncrona ao mesmo tempo. Então, acho que 2 vezes ou 3 vezes eu dispensei minha aula síncrona, fui ali, me reuni com eles e disse, pronto, agora vocês vão ver os vídeos, porque eles estavam estudando outras matérias e não tinham tido tempo de ver os vídeos. Então, eles pediram, dá para a gente ver o vídeo agora? Então, acho que eu dispensei 1 ou 2 vezes para eles usarem aquele tempo para ver os vídeos. Então, também atividades assíncronas e síncronas demais, né, termina eles não sabendo o que fazer.
Então, isso tudo é aprendizado. Sim, sim. Outra coisa que eu queria também deixar assim como dica para a maioria dos professores que sentem esse receio de fazer prova dessa forma, com essa questão de cola, eu acho que vocês também deveriam pensar nessa forma de projetinho, porque projetinho eu acho que é uma forma bem melhor assim de adaptar, e ainda mais no nosso curso que é interdisciplinar, né? Você juntar outras matérias para fazer um projetinho junto e conseguir alguma coisa. E até mesmo colocar como projeto de pesquisa no futuro, o que ocorre. Sim, Isso é uma possibilidade. É uma ideia muito boa. Não sei como se encaixar, tem que se produzir, tem que pensar, mas é uma ideia. Exige um planejamento, né? Mais alguém quer falar? Não, eu só, Douglas, é que eu acho que eu não fui claro naquela minha pergunta antes. Suponha que eu estou dando um curso presencial. Aí eu vou fazer a prova multiprova. Eu vou levar papel para cada aluno, certo? Ele vai fazer os cálculos lá naquele papel, recebo, certo? A prova dele escrita, e na vista de prova ele vai lá saber o que foi que não deu certo. Agora, e se o aluno não tiver celular nesse dia lá na sala de aula? Mas na sala ele não precisa. Precisa, não, mas ele vai fazer pelo... Mas Ricardo está falando na sala no sistema remoto, não é isso, Ricardo? Não, presencial. É no novo normal, no próximo ano. Não precisa não. No presencial você não vai entregar o papel, você pega o papel de volta. Ele vai fazer o gabarito, Ricardo. Ah, quer dizer que vai a prova entregar o gabarito. Imprimo a prova também? Ele gera um PDF com todas as provas, você pode imprimir todas e entregar na sala. Imprimir uma por aluno. Todas as provas vão ser diferentes. Rapaz, ele embaralha para você. Prova só não cozinha ainda, porque está faltando colocar os temperos, mas ele está quase. Então nesse caso aí, compensa não, é trabalho dobrado. Melhor fazer no velho esquema mesmo. Não, mas veja, no multiprova você leva um gabaritozinho, eles marcam o gabarito, você põe na leitura lá da impressora, ele faz sozinho, em 5 minutos ele já tem todas as notas já. Eu vou... E Bessa disse ontem, né, na reunião de ontem, que o aplicativo para corrigir pelo celular já vai ficar disponível também. Porque eu pensava que eles iam ter a prova pelo celular, como ele vai ter... Ele entrava lá... Você pode também. Pode também. Pode fazer também. Melhor. Aí eu dava só papel em branco para ele. Sim, agora que eu entendi. Pode. Ele quer aplicar a prova pelo celular e o aluno entregar a só que no presencial você só vai ter de ter o cuidado de garantir que todos os alunos tenham como acessar, né? Mas é o que a gente não fazia por causa disso, porque pode ser que tenha um aluno que não tenha. Aí você, de repente, pode fazer uma pesquisa antes e levar impressa só para esses alunos, de repente, né? Não sei, mas... Se todos tiverem celular, por exemplo, o que pode ser feito é você solicitar o TI, né? Aí eles vão lá, colocam a rede para você. Porque eu estava pensando que no presencial eles iam olhar a prova no celular. Não. Eu ia dar papel. Mas pode, você pode fazer isso, se você quiser, pode. Se todos os alunos puderem, não teria problema. Mas a maioria, o que estava usando no presencial, não estava fazendo assim. Estava imprimindo. Isso, leva a prova em papel. Então, nesse caso, é melhor fazer no sistema antigo mesmo. Bom, pessoal, mais alguém tem algum comentário? Bom, então vamos encerrando aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer a professora Simone por ter apresentado, junto com o professor Josinaldo, dar os parabéns aí por todo o esforço, né, que a gente sabe que tem sido bem difícil, mas o pessoal está se dedicando muito. Ok? Então, Simone, Josinaldo, obrigado. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Obrigado a todos. Agradecer a participação e colocar à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa. Isso. Tanto agora, antes, ou depois, ou durante,
Qualquer dúvida que a gente puder compartilhar, é muita coisa. É impossível a gente lembrar de cada detalhe agora nessa apresentação, entendeu? Patrícia, posso falar? Ok. Pode, Felipe. Atrasado, desculpe. Parabéns, Josinaldo. Parabéns, Simone. Eu só quero chamar a atenção de uma palavra que vocês colocaram aí, que eu achei principal foco dos trabalhos de vocês: acolhimento. Como vocês receberam os estudantes e observaram as dificuldades, como Simone disse, né, puxar no braço, você, Josinaldo, também. Então, eu acho que nesse período que a gente está vivendo, o acolhimento é um dos pontos mais importantes para a gente dar segurança a esse estudante e ele continuar no nosso curso. Então, parabéns pela fala de vocês e esse carinho. A palavra é carinho, como Simone colocou. Quando você puxa pela mão e você dá uma bronca, Simone, isso é carinho. Você quer transformar aquela vida. Então, vocês dois mostraram muito bem isso, com todo esse esforço, dentro da cozinha, né, Josinaldo? Parabéns. Sim. Então, eu fiquei, assim, até emocionado, estou emocionado em falar isso, porque eu acho que isso é o fundamental. Gostei. Daqui a pouco tem a janta. Gostei. Então, parabéns, tá, Simone e Josinaldo, por essa, não só a parte da academia, do ensino, mas esse acolhimento e essa vontade de passar a matemática, né, que é um assunto tão complexo, que todo mundo nós sabemos, e que vocês conseguiram. Parabéns. Desculpa o atraso da fala, mas... Felipe, obrigado, Felipe. Eu notei no início que, devido muito tempo que eles estavam de quarentena, muito tempo que eles estavam sem estudar, existia, assim, tipo, ansiedade, existia um medo, existia uma coisa remota, então existia uma coisa, assim, que atrapalhava, né? Então, teve esse trabalho, realmente, de acolhimento. Hoje a gente vê o pessoal... eu começava a aula, assim, quando eu abria, já estava todo mundo na fila. Eu fazia, como Simone, deixava o pessoal entrar. Então, o pessoal chegava cedo, logo cedo, cadê o link e tal? Então, a gente viu a transformação. E hoje, depois que nós fizemos a última aula, Simone viu que no grupo do WhatsApp, junto também com o Google Forms, muita gente falando das vantagens, do que aprendeu, de tudo. Então, isso é importante, entendeu? Até mesmo pela parte humana, né? Exato. Parabéns aos dois. E eles foram ótimos, eles agradeceram bastante hoje, depois da última aula, sem saber se passaram ou não, mas eles agradeceram, eles foram muito legais também, os alunos. Parabéns. Obrigado, Patrícia. Ok, pessoal. Então, se cuidem, ok? Até a próxima. Sexta-feira tem a apresentação da Química. Ok? Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado, Jacana, Patrícia.